E já faz um tempinho que eu tô querendo sentar aqui pra gente conversar. Em um desses vídeos aí pra trás eu até comecei a falar sobre isso, mas aí o vídeo ia ficar muito grande e eu acabei esquecendo também. Acho que até comentaram assim, começou falando que ia contar o que estava acontecendo e nada falou. Mas eu passei a trazer só um vídeo pro canal, eu acho que de maio até agora, até semana passada, inclusive, eu estava postando, diminuir a frequência de postagens. E alguém num comentário percebeu isso, claro, e perguntou se estava tudo bem com a minha família, comigo. E eu até respondi no comentário que estava tudo bem, que a gente tinha passado por um sustinho, mas agora estava tudo certo. Inclusive está tudo bem aqui com a gente. Mas o que acontece? Que eu me afastei, que eu diminuí essa frequência de postagens. O meu marido recebeu um diagnóstico que a gente não estava esperando, e é claro que a gente se reserva, né? Eu não consigo, quando vem algo assim que a gente não espera, principalmente quando se trata de saúde, eu não consigo lidar com nada muito naturalmente. Eu não estava com a energia boa o suficiente para chegar aqui e conversar com vocês. Mas o que aconteceu? Meu marido recebeu um diagnóstico de esclerose múltipla. E claro que a gente nunca espera, a gente acha que todo mundo está imune a isso e nunca vai acontecer com a gente. Mas ele começou a sentir a perna meio fraca, desde São Paulo já isso. Chegamos aqui, ele lá estava trabalhando remoto, né? Aí mudamos para cá, ele continuou trabalhando em casa, só que ele já estava sentindo que alguma coisa estava acontecendo, sabe? E, enfim, ele começou a investigar isso em julho do ano passado e em maio foi muito difícil fechar o diagnóstico, porque ele foi, eu acho, em ortopedista, em reumatologista, em neurologistas alguns, até que em cirurgião da coluna. Nossa, foi um monte. Suspeitaram que seria coluna, mas enfim, depois de fazer o exame de líquor, chegou à conclusão que ele tinha, na verdade, era esclerose múltipla. Para ele, então, é um impacto muito grande, né? Você está bem e, de repente, você está com a doença assim. Eu não tinha muita informação a respeito. Assim, nós ficamos mais preocupados ainda porque ele não estava conseguindo andar direito. Aqui em casa, tudo bem, ele não é muito de sair. Ele não é uma pessoa que vá para o shopping, por exemplo, e ande no shopping um monte. E ele não tinha essa rotina de muitas caminhadas. Como ele é muito sedentário, não parou de fazer caminhada, não se exercitava, então nem sentia, nem usava muito a perna para saber se estava funcionando ou não. Mas aí nós fomos aqui, num lugar que tem aqui em Brasília, que chama Feira dos Importados. Não é bem uma 25 de março, mas é bem grande, tem bastante coisa por lá. E nessa ida ele não conseguiu caminhar. Ele dava 3 passos, parava, a perna não respondia. E foi aí que a gente intensificou para saber o que era que estava acontecendo e veio esse diagnóstico de esclerose múltipla. Eu precisava começar o médico dele passou para ele tomar um remédio específico. E o pior é que exatamente o remédio não estava disponível. O remédio que o médico passou, se a gente tivesse grana para comprar, custava R$51 mil cada ampola, ele precisava tomar 2. Aliás, ele precisava tomar 4 ampolas, 2 e 6 meses depois mais 2. Sim, foi algo que deixou a gente meio atônito, meio paralisado. E foi esse o motivo que eu me afastei esse tempo. Nem foi um afastamento tão grande, né? Eu voltava, passei a postar um vídeo por semana, porque afinal de contas temos compromissos. Eu tenho compromissos, isso aqui é o meu trabalho, então eu trouxe alguns vídeos que eram de trabalho. Mas, infelizmente, nesse período eu me senti, eu não tinha como fazer de outra forma. Eu vi outro dia alguém falou assim, agora virou comércio, é só publicidade. Todo mundo sabe, isso aqui é o meu trabalho e quem está por aqui sabe que esse canal começou, primeiro eu falava de decoração, que é algo que eu gosto muito. Depois eu comecei a fazer macramê, que foi na época da pandemia. E fazendo macramê, eu sempre conversava muito com vocês. Eu sempre fiz questão de chegar e conversar antes. E de vez em quando me perguntavam de onde é esta blusa que você está usando. Ou eu gosto muito do seu estilo. E o canal tomou outro rumo. Nesse interim, eu tive um probleminha do macramê. Isso aqui tem tudo, aqui no canal tem vídeo sobre isso. Enfim, vocês se interessaram para além do macramê. Esses assuntos todos que eu falava por aqui, eu gosto muito, mas eu acho que o que eu gosto de verdade, eu gosto muito de falar para mulheres iguais a mim, para quem passou de 50 anos,
para quem tem várias questões com a menopausa, para quem ainda não conseguiu se localizar nesse momento tão desafiador que é passado os 50. Eu gosto de falar a respeito disso, até porque eu já passei também por isso. Eu já tive dúvidas em vários momentos da minha vida e não tinha muito para quem recorrer, porque quando eu fiz 50 anos, nem faz tanto tempo assim, foi há 6 anos atrás. Mas esse assunto não era tão... Eu lembro que quando eu fazia faculdade até, isso faz o quê? A última faculdade que eu fiz faz 15 anos mais ou menos, por aí, uns 15 anos. E eu era a mais velha da turma, sempre fui uma pessoa muito agitada, sempre tive um estilo muito esportivo também, comentei isso no vídeo passado. E certa vez eu fui para a faculdade com o tênis da minha filha. E uma colega olhou para mim assim e falou assim, nossa, isso é o tênis da sua filha, né? Mas um comentário assim carregado de preconceito, que como é que eu, uma mulher de 40 e poucos anos, ia estar usando um tênis? E eu acho que justamente isso eu comecei a não aceitar isso. Eu estava usando tênis porque eu estava afim. E eu estou aqui exatamente para isso, para dizer para vocês, para quem passa por isso, dizer não, tá tudo bem, você pode usar o que você quiser sim. Essa história da menopausa é só mais uma fase da sua vida, isso é natural. Eu gosto demais de trazer essa... Óbvio que tem um monte de mulheres de 50 anos aí, super inspiradoras. Mas se cada uma de nós falar sobre isso, trouxer mais a sua voz, vai ficar muito mais fácil para quem está chegando nessa fase. Essa história da moda, por exemplo, muita gente se apegou muito a regras que foram impostas lá quando a nossa mãe era jovem, né? As mulheres de 50 anos de antigamente são completamente diferentes das mulheres de 50 anos de hoje. Mas tem muita mulher ainda que está presa a essas regras lá de trás. Eu lembro quando eu fiz 15 anos, nossa, eu fiz 15 anos, se bem que faz um tempinho já. Mas quando eu fiz 15 anos, minha mãe tinha 54. Olha só, ela era mais jovem do que eu e era uma senhorinha. Mas na época dela... Isso aí estava legal, as pessoas se comportavam desse jeito, se vestiam daquela forma, mas hoje ninguém precisa mais seguir as regras que eram lá daquele tempo. Infelizmente ainda tem muita mulher, o pior que muitas vezes esse preconceito veio da própria mulher. Tem a história do coturno, que esse coturno lá no Instagram, inclusive, deu o que falar. Que alguém falou para mim que mulheres de 50 anos, 50 e poucos anos, quase 60, não usavam coturno e eu simplesmente não concordei e essa história rendeu, deu pano para manga. Eu acho que a gente tem que, se cada uma de nós, é o que eu estou falando, se cada uma de nós falar o que incomoda, se sentir segura para usar o que quiser, para expor o que pensa. E que bom que essa história evolui, que bom que o tempo passa, que bom que a gente vai envelhecendo, que bom que hoje tem informação para a gente não passar perrengue. É sobre isso que eu gosto de falar por aqui. Olha, fui falando. É sobre isso que eu gosto de falar por aqui. O canal tomou esse outro rumo, mudou de foco e eu continuo falando do que eu gosto. E se eu puder incentivar vocês a dizerem não é assim, eu sou uma mulher de 50 anos, sim, mas eu sou determinada, eu sou segura, eu tenho consciência do que está acontecendo comigo, não tem que ter vergonha de dizer que está na menopausa. Tem muita mulher hoje que ainda sente vergonha de dizer que tem 50 anos, gente, que absurdo isso. Qual é o problema de você ter 50 anos? Nenhum. Não tem problema nenhum você estar na menopausa, você não é velhinha porque você está na menopausa, o seu corpo mudou. Quando a gente começa a enxergar por esse foco, por outro ângulo, fica muito mais fácil. Então, é isso que eu gosto de fazer por aqui, de conversar com vocês sobre isso. Esqueci até de falar, se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Por aqui a gente fala sobre tudo e de vez em quando tem rola uns papos desses por aqui. Se vocês gostaram do papo, não esquece de deixar o teu like, se inscreve aqui no canal que eu vou amar ter você aqui comigo. Um beijo bem grande e a gente se vê já no próximo vídeo.